Então vamos dar continuidade à nossa série A Beleza e a Glória de Deus. No primeiro dia nós falamos sobre a beleza e a glória de Deus Pai, depois falamos sobre a beleza e a glória do Deus Filho, e hoje iremos ver a beleza e a glória do Espírito Santo. Quero convidar os irmãos a abrir as escrituras comigo em João capítulo 14, nós vamos ler apenas 2 versos. Nós vamos ler o verso de número 15 até o verso de número 17. João 14, do verso 15 até o verso de número 17. Todos acharam? Vamos à leitura então. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Vamos orar mais uma vez. Santo Espírito, obrigado pela palavra do nosso Deus. É você, Espírito, que ministra aos nossos corações a verdade sobre Cristo. É você que abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo por nós. Nessa manhã, oramos, Espírito Santo, para que os nossos olhos sejam abertos, para contemplarmos a beleza do nosso Deus, a glória de Cristo. Oramos para que o nosso coração e as nossas palavras sejam agradáveis e aceitáveis na sua presença. Tu és aquele que nos santifica, Tu és aquele que intercede por nós. Tu és aquele que aplica nos corações as verdades do Evangelho. A Ti reconhecemos como nosso Senhor nessa manhã e dependemos da Tua ação em nosso meio. Tu que habitas no meio da igreja, Tu que repousa sobre Cristo e Cristo manifestou a nós a Tua santa presença, para que possamos ouvir da Tua palavra. A Ti pedimos, seja conosco, ministre em nossos corações essa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Para nós compreendermos um pouco a beleza do Espírito Santo, essa dádiva que o Pai concedeu a nós, eu quero recorrer à história de José nas Escrituras. A história de José é uma história amplamente conhecida, uma história que carrega profundos ensinamentos. José, filho preferido de Jacó, gerava grande inveja nos seus irmãos. Certa vez, os seus irmãos, movidos por inveja, tramaram contra ele e venderam ele como escravo para o Egito por 20 moedas de prata. E para enganar o seu pai, eles então mentiram dizendo que José havia sido morto por um animal feroz no campo. E então Jacó, pai de José, passou a acreditar nisso, e no seu coração então o seu filho estava morto. No entanto, Deus tinha outros planos para José. Ele foi levado a uma posição de governador no Egito. Ele tornou-se responsável por administrar todas as riquezas do Egito. Ele foi colocado como juiz diante de Faraó. E durante esse tempo, uma severa fome assola toda a terra, todas as regiões da terra, alcançando a terra do seu pai, a terra de Canaã, onde seu pai Jacó e os seus irmãos ainda viviam. Diante disso, os irmãos de José sobem para o Egito, que era o único lugar na terra onde havia alimento, devido a essa sábia administração de José. A narrativa vai continuar com uma série de encontros entre os irmãos de José e José, onde José aplica vários testes nos irmãos para ver se eles estavam arrependidos. E em certo momento José então perdoa os seus irmãos e ele se reconcilia com esses irmãos. E a missão de José agora é clara. José instrui seus irmãos para que retornem até Canaã, para buscar o seu pai e toda a sua família, para que eles vão até o Egito
para que eles possam sair dessa crise e encontrar refúgio e encontrar alimento. Quando José então recebe a notícia quando Jacó, recebe a notícia pelos irmãos de José que José estava vivo, no primeiro momento ele então não acredita nessa história, ele não acredita que seu filho está vivo. Porém, junto com os irmãos de José, José havia enviado várias carruagens, várias riquezas, várias especiarias, várias comidas, roupas. E seu pai, ao ver essa demonstração, ao ver isso junto com os seus irmãos, essa generosidade, esse cuidado, essa quantidade de riqueza, Jacó olha aquilo e diz: meu filho vive. José realmente vive. Mas, irmãos, o que essa história tem a ver conosco e tem a ver para nós meditarmos na beleza do Espírito Santo? E a conexão é, irmãos, que assim como Jacó, ele não viu José governando no Egito, mas ele se convenceu de que de fato seu filho está vivo e reinava por causa das riquezas e das dádivas que seu filho havia enviado até ele. Nós também. Nós não vemos Jesus assentado no seu trono, fisicamente governando sobre tudo, sobre o universo. Mas nós cremos fielmente que ele está nesse posto, e ele reina, e ele é governador de toda a terra, porque ele nos deu essa dádiva, o Espírito Santo, a sua riqueza, a sua dádiva, a coisa mais preciosa para o seu povo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior prova da soberania de Deus. Ele foi enviado a nós como um presente do Pai e um presente do Filho. A sua presença entre nós é a garantia que realmente Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, reinando e intercedendo por nós. O Espírito Santo é a testemunha viva de que Cristo ressuscitou, foi glorificado e está governando sobre seu povo e sobre toda a terra, e em breve voltará. E assim como Jacó, ele foi convencido de que seu filho estava vivo porque olhou os bens, olhou aquelas riquezas enviadas por José. Nós também somos convencidos da realeza de Cristo por causa da dádiva do Espírito Santo que ele enviou para nós, irmãos. Esse presente, essa dádiva de Deus para o seu povo. E nós veremos um pouco desse presente, dessa dádiva no Evangelho de João. No início do Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 até o 18, nós não vamos encontrar referências sobre o Espírito Santo. João vai nos apresentar que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, que Jesus Cristo, ele é o responsável por toda a criação. João explica que o Verbo, a vida, veio ao mundo, mas muitos não o reconheceram. Ele vai revelar que esse Verbo, Jesus Cristo, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ele se tornou humano, mostrando que esse ser humano que estava tabernaculando era o próprio Deus. Também durante esse período de João capítulo 1, do verso 1 ao 18, João vai falar sobre João Batista, que veio preparando um caminho para o Senhor. Embora muitos não tenham aceitado e não receberam o Filho de Deus, mas João é muito interessado em mostrar nesse primeiro ponto que Jesus Cristo é Deus, que ele veio em carne, ele veio para trazer luz ao mundo. Porém, logo em seguida, já no capítulo 1 ainda, no verso 32 ao 33, vai nos apresentar, na primeira vez no livro de João, o Espírito Santo. E ele vai nos mostrar exatamente quando Jesus Cristo está sendo batizado por João Batista. João Batista testemunha a ter visto o Espírito Santo descer sobre Cristo como uma pomba e ali permanecer sobre ele. Lembrando, irmãos, que o Espírito Santo não é uma pomba, certo? Aqui o texto diz, como uma pomba, né? Então, deixe muito claro isso para você. João Batista vê o Espírito Santo descendo como uma pomba, e ele não visita Jesus, ele repousa sobre Jesus, e ali ele permanece sobre Cristo. E naquele momento o profeta então foi informado por Deus que aquele homem a qual o Espírito tinha repousado
não batizaria com água como ele estava fazendo, mas batizaria com o Espírito Santo. Então, portanto, em sua primeira aparição no Evangelho de João, o Espírito confirma que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é o templo de Deus, onde a glória de Deus agora habita. Não é mais no templo em Jerusalém, não é mais no tabernáculo de Moisés. A glória de Deus, o Espírito Santo agora encontrou de fato a sua morada. Cristo, Jesus, e ele repousa e ali permanece. Isso confirmando que Jesus Cristo é Deus e que o próprio Cristo agora dependia dele a dispensação do próprio Espírito sobre os homens. Na segunda vez, onde vai aparecer no Evangelho de João, o Espírito Santo, vai ser em João capítulo 3, no verso de número 34. Diz assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não o dá o Espírito por medida. O Espírito repousa sobre Cristo, e esse Espírito é dado a Cristo sem medida. É dado sem restrição a Cristo. Não tem medida o Espírito Santo que foi concedido a Cristo. Depois, no capítulo 6, no verso 63, olha que interessante. As palavras de Cristo dão vida e são impregnadas pelo Espírito. Isso que o texto está dizendo. É a primeira vez aqui que Jesus vai mencionar o Espírito Santo neste Evangelho, afirmando que o Espírito, ele dá vida e que as suas palavras são Espírito e vida. Resumindo, isso significa que as palavras de Jesus, elas dão vida a nós, porque elas são impregnadas em nós pelo Espírito Santo. Olha essa construção de João. Esse enredo das Escrituras, irmãos, é simplesmente magnífico. Primeiro, o Espírito repousa em Cristo. Depois, João fala que o Espírito é dado a Cristo sem medidas. Depois, o próprio Cristo fala que as palavras que ele fala, elas dão vida porque são impregnadas por causa da ação do Espírito Santo. E agora, no capítulo de João 7, do 37 ao 39, vai dizer: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito estava em Cristo, repousou, o encheu, é dado sem limites. Jesus diz que as palavras deles iam ser impregnadas nos corações por causa dessa ação, só que esse Espírito só poderia descer após a sua glorificação. Então, João deixa muito claro essa sequência, que o Espírito Santo só seria derramado após a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus. Era necessário que viesse a acontecer primeiro com Cristo. Então nós vamos ver que o texto de João 16, do 6 ao 7, vai dizer que o Cristo, o Filho, é que envia o Espírito agora. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Eu enviarei o Espírito a vocês. É necessário que eu seja glorificado. Quando eu for, eu enviarei. E olha que magnífico o envio do Espírito, visto de uma união e de um amor entre pai e filho. Porque assim como Jesus diz que envia o Espírito, nós vamos ver que Jesus também fala em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Olha, é o Pai e o Filho enviando o Espírito Santo. Nessa comunhão de amor entre Pai e Filho, o Espírito Santo será derramado sobre a igreja após a glorificação de Cristo. Então, nessa primeira metade do Evangelho de João, as referências que nós encontramos acontecem exatamente referente ao ministério de Jesus Cristo. Mas na segunda metade do Evangelho de João, o Espírito Santo ele começa a ganhar uma atenção crescente.
ele começa a aparecer mais tanto em números quanto em importância. O Espírito ele começa a se tornar um tema central exatamente no discurso de despedida de Jesus. E é interessante que nesse discurso de despedida de Jesus, nós temos dois pontos centrais. É o Espírito Santo, a preparação dos seus seguidores para o tempo onde eles vão estar sem Cristo presente. Jesus está reunido no cenáculo, em João 13, 14, 15 e 16. Jesus está reunido com os seus discípulos. Ele começa a dar as últimas instruções aos seus discípulos. Ele começa a se despedir deles. E ao mesmo tempo, ele começa a revelar aos seus discípulos o que irá acontecer após a sua partida. Esse é um momento muito tenso da história. Eu vejo esse momento do cenáculo um dos momentos mais tensos das Escrituras. E é fundamental que nós compreendamos que a promessa do Espírito Santo, o maior trecho das Escrituras que vai falar sobre ele, acontece justamente num cenário onde Jesus está anunciando que após a sua morte, os seus discípulos seriam vítimas de ódio, vítimas de perseguição. Os homens poderiam até vir a matá-los, achando que estavam fazendo um favor para Deus, como o texto diz. E nesse contexto, Jesus começa a mostrar e a trazer a profundidade e fazer a promessa da missão do Consolador e a necessidade que eles teriam dessa presença no meio deles, em meio às adversidades. Jesus fala para os seus discípulos em João 15, 18, ele diz: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Também em João 16, do 1 ao 13, ele vai dizer: fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Olha que cenário, irmãos. Jesus está partindo de volta ao Pai. Judas confirma sua traição a Jesus. Jesus fala que esses homens que ele estava prometendo o Espírito Santo seriam odiados, seriam perseguidos, possivelmente seriam até mortos. Não é em vão que Jesus fala ali em João 14, 1, que o coração daqueles homens estava atribulados. Jesus diz: não fiquem atribulados o coração de vocês. Em João 16, 6, 7 vai dizer: pelo contrário, porque eu lhe disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. O coração daqueles discípulos se encheu de tristeza, se encheu de tribulação o coração deles. Eles vendo Jesus era quem estava ali, os defendiam. Jesus era quem estava ali, os guardava. Jesus era quem pregava para eles. Jesus se tornou para eles tudo. Não é em vão que Pedro vai dizer: Jesus, se você ir até a cruz, eu vou junto. Deus o livre você me deixar. Não é em vão que quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vai até ele e o texto vai dizer que Jesus fala para ela: não me detenhas. Ela vê Jesus: meu Deus, você ressuscitou, pelo amor de Deus, não sai mais daqui. E o texto fala que ela se agarra nele: não me detenhas. É como se: meu Deus, eu não vou deixar você sair daqui. Imagina a aflição. Eles deram as suas vidas por Jesus. Eles largaram os seus empregos por Jesus. E nesse discurso Jesus está dizendo: cara, eu vou ir para o Pai. Vocês serão odiados e serão perseguidos. Aí que entra, irmãos, o porquê que Jesus diz assim, ó: eu enviarei o outro Consolador. Não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos. É muito interessante isso, porque Jesus não poderia, irmãos, vir com 3 tapinhas nas costas do seu discípulo e dizer: irmãos, vai passar. Vocês vão vencer isso aí, fica tranquilos, logo vai passar isso aí. Jesus não poderia dar 12 passos para que vocês encontrem força nessa batalha, que vocês serão odiados e serão perseguidos. 13 passos, acorda às 6 da manhã, corridinha na praia, batata doce. Jesus não diz isso, irmãos, porque não é suficiente. Para que eles permanecessem, teria que ser alguém igual a Jesus.
Precisaria ser alguém com o mesmo poder de Cristo para o sustentarem nessa jornada. Por isso Jesus fala, o outro Consolador. Essa palavra, irmãos, Consolador, no grego, ela vem da palavra Parakletos. É uma palavra composta por duas, né? Para, que significa ao lado, e kletos, que significa chamado. Ou seja, Jesus estava dizendo e ele promete outro igual a ele para estar ao lado deles. Portanto, então, irmãos, Paracletos significa isso, chamado para estar ao lado, no termo básico. Também vai significar advogado, ajudador, intercessor, também essa palavra muitas vezes vai aparecer nas escrituras. Mas o interessante é que antes dele falar Paracletos, ele vai falar outro. E essa palavra outro no grego é allos. E essa palavra quer dizer outro da mesma espécie, da mesma natureza, com as mesmas qualidades. Não é o significado de hétero, que significa uma espécie igual, mas vai ser uma espécie diferente. Então, assim, Paracletos quer dizer outro igual a Jesus, para ficar ao lado de vocês, como Jesus diz, estarei com vocês para sempre. Jesus diz que pela presença do Espírito Santo, ele estaria com os discípulos para sempre. Por isso, não se turbe o vosso coração. Aqui é interessante que Jesus não promete um anjo para os acompanhar. Não nos promete um anjo como no deserto acompanhou aqueles homens. Não promete os espíritos. Mas quando ele diz outro ajudador, o Paracletos, o Consolador, o ajudador, o advogado, é a terceira pessoa da Trindade. O Deus Espírito Santo estará com vocês todos os dias. E outro ponto muito interessante, irmãos, é que essa palavra Consolador tem um significado no original muito mais profundo do que apenas o consolo, por exemplo. Quando se perde alguma coisa, aquela pessoa vem e abraça, né, passou, perdeu, vem aqui e chora um pouco no meu ombro. Né? Não só esse significado, apesar de Deus ser aquele que nos consola de fato, nas nossas tristezas, nas nossas angústias, nas nossas derrotas, nas nossas frustrações, de fato Deus faz isso conosco. Mas nessa palavra aqui, irmãos, referente ao Espírito Santo, ele está se referindo a um defensor, um advogado, alguém em batalha, no meio da batalha. O que Jesus está prometendo é: vocês terão um ajudador, alguém que vai fortalecer vocês no meio da perseguição. Ele irá fortalecer vocês no meio da jornada, das lutas, das batalhas. Assim como eu estive aqui, ele estará com vocês neste momento. E é interessante também que significando essa palavra advogado, o próprio João, lá na sua carta de 1 João, capítulo 2, no verso 1, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Olha que a mesma palavra advogado que o João está se referindo a Jesus, Paracletos, ele também se refere ao Espírito. O Espírito também, ele intercede por nós. Ele é aquele que vai adiante de nós nos defendendo. Qual que é a função do advogado? É representar aquela pessoa diante do juiz, diante das circunstâncias. E o Espírito Santo, a promessa de Jesus é que ele estará presente conosco, indo à nossa frente, nos guardando, nos ajudando, nos representando. Por isso ele tinha que ser o outro Paracleto. Ele não é o primeiro. O primeiro é Jesus. Ele foi nosso advogado, ele foi aquele que intercede por nós, e agora o Espírito Santo também, o outro Paracleto. E ao contrário do que os discípulos estavam pensando na época, a partida de Jesus traria para ele diversos benefícios. Né? Muitas vezes, como eu falei, muitas vezes ia culpar João, né? Hoje lendo, né? Meu Deus, João disse que ia para a cruz com Jesus. Ai, se eu tivesse lá, eu faria totalmente diferente. Eu saberia que Jesus ia voltar, ia crer, ia ter uma fé assim, ó. E todo mundo lá preocupado, Jesus ia partir, eu estaria bem tranquilo, porque eu sabia que ele ia retornar. Mentira, irmãos. Nós seríamos Pedro, com certeza. Nós seríamos Pedro.
nós acharíamos que a partida de Jesus para nós não teria benefício nenhum. O único que viu benefício na partida de Jesus, quando Jesus esteve em terra, foi o próprio Jesus. E ele diz: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Olha que interessante, irmãos. O próprio Cristo. Nada melhor do que nós conhecemos o Espírito Santo pelas palavras do próprio Jesus, né? O próprio Cristo diz: é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, eu não poderei enviá-los a vocês. E é melhor que ele esteja aqui. Olha que interessante. O próprio Cristo diz: é melhor. Cristo está dizendo: agora vocês podem me ter aqui. Vocês podem me tocar. Vocês podem me ver. Vocês podem me ouvir somente quando eu falo aqui. Vocês podem me ver somente onde eu estou presente aqui. Vocês podem ouvir minhas palavras somente quando eu estou falando aqui na frente de vocês. Mas quando Ele vier, vocês ouvirão minhas palavras em qualquer lugar, em todos os momentos. As minhas palavras, aonde vocês olham para mim, elas brilham como luz. Agora ela irá brilhar dentro de vocês, pelo Espírito Santo. Ele os fortalecerá. Ele os consolará. Ele estará comprometido com vocês em fortalecê-los em meio à batalha. E é interessante, irmãos, também lá em João 14, do verso 16 e 17, diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem. Ele habita com vocês e estará com vocês para sempre. É muito interessante aqui, irmãos, que esse texto nos fala sobre o selo que Jesus ia colocar naqueles discípulos. Eles seriam selados para sempre. O Espírito habitaria com eles para sempre. E é muito interessante porque lá em Efésios capítulo 1, no verso 13 ao verso 14, Jesus, já tendo enviado o Espírito Santo aos seus discípulos em Atos 2, no Pentecostes, diz que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Aqui Jesus está dizendo assim... Jesus não, né? Jesus disse antes. Aqui é Paulo. Assim como Jesus disse que o Espírito estaria com seus discípulos para sempre. E nós agora, crendo na mensagem que foi pregada do Evangelho da salvação. Olha, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e tendo crido nele, vocês foram selados com esse Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da glória de Deus. É uma manhã, irmãos, que muitos de nós, ao ouvir essa palavra sobre o Espírito Santo, que ainda não cremos no Evangelho, somos atraídos por Deus. Por quê, irmãos? Porque nada mais do que o homem deseja do que é estar seguro. Nós sabemos que nós somos vulneráveis nessa terra a muitas circunstâncias. Então nós vemos uma promessa de um pertencimento a Deus, de estar sermos selados por Deus, de estar sermos guardados por Deus. E aqui nos mostra o caminho para isso. Ouvir a palavra de salvação, que Jesus Cristo entregou sua vida pelos nossos pecados, que Ele derramou o seu sangue para nos libertar das trevas, nos perdoar os nossos pecados. E quando ouvimos essa mensagem, nós cremos nessa mensagem, nós somos selados
pelo Espírito Santo da promessa. E todos esses benefícios que nós muito ansiamos na nossa vida, nós começamos a receber da parte de Deus. Então, ouvindo essa mensagem, irmãos, vendo que pelo ouvir a palavra do Evangelho, nós podemos receber dessa promessa. Então, você que ainda não crê no Evangelho, na obra da salvação, mas se o Espírito Santo está tocando o seu coração essa manhã, abrindo os seus ouvidos, e você tem ansiado e estar desejoso por participar dessas promessas, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Sujeite-se a Deus e venha participar do que a família da fé prova, os benefícios da obra do Espírito Santo na nossa vida. E uma das coisas, irmãos, que Ele nos dá, sendo esse selo, é que esse selo, irmãos, é um sinal de que nós pertencemos a Deus. Quando Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito, está nos dizendo que nós temos uma marca em nós, irmãos. Uma marca de que nós pertencemos a Deus. Outra coisa, irmãos, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, fala que esse sinal nos traz uma identidade visível de que somos crentes em Cristo Jesus. Assim como o selo era usado na antiguidade para marcar como propriedade, o selo do Espírito é uma marca que indica que a pessoa ela é uma propriedade de Deus, uma parte do seu povo. Outra coisa, irmãos, que quando somos selados pelo Espírito é proteção e segurança. O selo também oferece proteção espiritual, irmão, pois ele indica que Deus está presente e ativo em nossas vidas. O selo do Espírito, irmãos, comunica e indica que Deus, Ele está presente conosco. E não de forma passiva, mas de forma ativa em nossas vidas. Ele está, irmãos, assegurando a nossa fé. Nós fraquejamos na fé. Nós muitas vezes nossa confiança se esvaece. Nossa confiança, irmãos, ela se esvai. Mas aqui, quando somos selados pelo Espírito, a ação de Deus está em nós. E Ele sustenta a nossa fé em meio às adversidades. Outra coisa, irmãos, o selo do Espírito é um sinal de pureza e de santificação. O selo do Espírito também simboliza a santificação e a pureza, pois o Espírito Santo ele trabalha no crente para torná-lo cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Essa ação do Espírito, o selo do Espírito, faz com que ele vai nos tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Ele vai nos separando cada vez mais do pecado e nos tornando cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Isso, irmãos, nenhuma técnica vai nos dar. É uma ação sobrenatural de Deus. O homem não tem essa capacidade, irmãos. O homem não tem, é por isso que Jesus diz, é outro consolador, é alguém que tem poder igual a mim. João 16, do verso 13 ao 15. Abra comigo ali, irmãos, neste momento. João 16, do verso 13 ao 15. O texto diz assim: Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. O Espírito Santo tem uma missão aqui. Ele glorifica o nome de Cristo. E ele anuncia aquilo que é de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele nos torna conscientes da presença e da glória de Cristo. É muito interessante que no Antigo Testamento, o Espírito Santo já tinha essa função.
O Espírito Santo não criou essa função de nos revelar Cristo, nos revelar Deus, nos mostrar a palavra de Deus, glorificar a Cristo no Novo Testamento. Se nós observarmos no Salmo 139, do verso 7 ao 10, irmãos, olha o que o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Veja que aqui o Espírito está recebendo, o salmista está dando a ele um atributo que pertence somente a Deus. A onipresença. O salmista fala que onde ele vai, o Espírito está. Se ele desce no mais profundo abismo, o Espírito está lá. Se ele sobe, o Espírito está lá. Ele fala que essa presença do Espírito é constante e ela está em todo lugar, porque esse Espírito possui o mesmo atributo da divindade, a sua onipresença. E o salmista diz: eu não consigo me ausentar do teu Espírito. Sendo assim, o salmista afirma algo também: eu não consigo me ausentar da face de Deus. Salmo 104, no verso 29, o salmista diz assim: esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras o fôlego, morre e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Olha que impressionante isso. O salmista fala: se Deus esconde o seu rosto, é perturbação. Não tem fôlego. É a mesma coisa que voltar ao pó. Mas quando ele envia o Espírito, é como um nascimento. É vida, é renovação, é ver o seu rosto de novo, é estar cheio de vida. Isso acontece por meio do Espírito. Ezequiel 39, 29, olha o que diz: Deus disse: nunca mais escondereis dele o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre toda a casa de Israel. Olha o que Deus diz: como que Deus vai revelar a sua face? Como Deus vai revelar a sua glória? Como Deus irá se revelar? Derramando o seu Espírito, pois é Ele que nos apresenta Cristo, e Cristo está a plenitude de Deus. Quem vê ao Filho, vê o Pai. E é o Espírito que nos conduz a este lugar. Salmo 51, no verso 9 ao 11, diz: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Olha o desespero deste homem. Salmo 51 vai dizer que este homem cai no pecado e ele está apavorado porque o pecado poderia fazer com que Deus escondesse o rosto dele, e ele diz: Senhor, não esconda o rosto de mim, não esconda o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. E ele diz: Senhor, não retires o teu Espírito. A relação entre o rosto de Deus, a presença de Deus e o Espírito Santo. Então o salmista diz: não retire de mim o Espírito Santo, pois se retirares o Espírito de mim, eu não poderei te conhecer, eu não poderei te ver. Apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro. Aqui nós vemos o desejo do salmista pela presença de Deus e reconhecendo que ele só conseguiria estar neste lugar por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, tem imensas funções em nossas vidas, que não tem como nós recorrermos a outro lugar ou esperar ações de outras pessoas, que é dada somente a Ele, a nós. Em Cristo Jesus habita corporeamente a divindade e a plenitude de Deus. Cristo tem o Espírito Santo, ao qual Ele outorgou de forma espontânea, de forma abundante,
a sua igreja, e nós recebemos dessa graça segundo essa proporção do dom de Cristo. Nós vamos ver que os primeiros crentes, eles transbordavam de alegria no Espírito Santo. Efésios 5,18 vai dizer que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, pois Cristo que nos dá o próprio Espírito, pois Deus prova o seu amor a nós, derramando sobre nós o seu Espírito. A maior prova de amor por Deus não é nada que Ele possa nos dar, casa, carro, grandes coisas. A maior prova do amor de Deus, em Romanos capítulo 5:5, é Ele ter derramado sobre nós o seu Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre nós e é derramado sobre todos. Nós somos batizados com Ele. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É Ele quem nos sela e imprime em nós a imagem e a semelhança de Deus. É o Espírito que nos ensina, que revela, que convence, que fortalece. É Ele que nos torna frutíferos. É Ele que perscruta as profundezas do nosso coração. É Ele que age, que santifica, que nos guia, que nos ensina, que fala, que demonstra e que prova o amor de Deus. É o Espírito Santo que intercede, que vivifica, que cria, que recria, que conforta, que derrama o amor de Deus em nossos corações, que nos regenera. Ele é chamado o Espírito de santidade, de sabedoria e de entendimento. Ele é o Espírito da verdade, de conhecimento, de graça e de glória. Ele é o Espírito do nosso Deus, do Deus vivente. Ele é o Espírito Santo, o bom Espírito. Ele é o Espírito de Cristo, Ele é o Espírito de adoção. Ele é o Espírito de vida. Ele é o Espírito do Filho de Deus derramado sobre nós. É este o Espírito Santo por qual nós somos santificados. Ele é o Espírito eterno, pelo qual Cristo se ofereceu sem mácula a Deus para ser derramado sobre nós. É Ele que nos torna, segundo Efésios capítulo 2, nos torna a habitação de Deus. Nós somos chamados de habitação de Deus, não é porque nossas qualidades, não é por causa dos nossos dons, não é por causa das coisas que a gente sabe fazer. A gente só é chamado à habitação de Deus por causa que Cristo habita na igreja. O Espírito Santo, irmãos, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele não é uma força impessoal, mas ele é uma presença divina que age de forma pessoal em nossa vida. Nós vamos ver que Efésios capítulo 4, no verso 30, vai dizer que ele se entristece com o nosso pecado. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece com o nosso pecado, porque ele é alguém pessoal. Ele se compadece. E ele vai dizer também em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, que ele intercede por nós, nos ajudando em nossas fraquezas. Ele é um ser pessoal. Veja, irmãos, olha o salmista quando ele se deparou diante do pecado. Ele considerou para ele morte estar longe do Espírito Santo. Ele considerou como algo de perder o seu fôlego. E como nós agimos quando estamos diante do pecado, nós nos lembramos que há alguém, uma dádiva que Deus nos concedeu, que se entristece quando estamos vivendo uma vida de pecado. E que ao mesmo tempo, sabendo que nós não sabemos como orar, intercede por nós com gemidos inexprimíveis para tornar audível diante de Deus a nossa voz falha, quando gaguejamos, não sabemos o que pedir, não sabemos o que orar diante de Deus. Fala que Ele intercede com gemidos inexprimíveis para levar nossas orações a Deus e tornar audível aos ouvidos de Deus, para que o Senhor nos atenda e nos ajude em nossas fraquezas. Irmãos, a verdadeira riqueza da igreja não é o seu patrimônio.
que a igreja tem de mais belo não é sua estrutura. O que a igreja tem de mais belo é que o Espírito habita nela. É que ela recebeu uma dádiva. Uma dádiva que foi comprada com preço caro. Para que ele chegasse a nós, o preço foi caro. O preço foi de sangue de um inocente na cruz. Para que o Espírito chegasse até nós, nos fortalecendo em meio às adversidades. É muito caro isso que nós temos. É muito valioso para tratarmos de qualquer jeito. Para diante do pecado não corremos a Deus e dizer: misericórdia, não esconda de mim o teu rosto, nem afaste de mim o teu espírito, pois ele é tudo e o mais belo que nós podemos possuir. Que os nossos corações essa manhã, que os olhos do nosso coração sejam abertos pelo Espírito Santo, para que nós possamos reconhecer, adorá-lo, amá-lo, buscá-lo, pedir a Deus. É interessante que quando Jesus diz para os seus discípulos, ordenando a insistência na oração e para que eles pedissem, batessem, Jesus fala assim: vocês que são homens maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Agora imagina o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ele trata a bondade de Deus, a paternidade de Deus, de dar a sua maior dádiva, o Espírito Santo, aos seus filhos. O melhor pai não deu as melhores coisas aos seus filhos, deu de si aos seus filhos. A dádiva do Espírito Santo. Deus, o Pai perfeito, deu de si aos seus filhos o maior presente que ele podia dar a nós, a dádiva do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos orar?